E se o amor do seu passado reaparecesse na sua vida quando você menos espera? Foi o que aconteceu com Gael quando Iris, seu amor de juventude, tornou-se a professora de sua filha. Segredos enterrados, decisões difíceis e uma revelação que mudará suas vidas para sempre. Prepare-se para uma história de emoções intensas que vai mexer com seu coração. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários o que você achou dessa segunda chance. O relógio da fazenda marcava 6h45 quando Gael Moura despertou com o som insistente do alarme. Mais uma vez havia dormido pouco. O trabalho, na terra e os papéis herdados após a morte do pai o consumiam. O teto de madeira acima de sua cabeça parecia mais pesado naquela manhã, como se carregasse todas as responsabilidades que haviam se acumulado ao longo dos anos. Levantou-se com os músculos doloridos, tomou um gole de café forte que queimou sua garganta e atravessou o corredor de madeira que rangia sob seus pés descalços. A porta do quarto de Lia estava entreaberta, deixando entrar uma faixa de luz dourada que cortava o piso. Gael parou por um instante, respirou fundo e entrou. "Lia, hora de acordar, princesa", disse ele abrindo as cortinas floridas que dançaram com a brisa suave da manhã. A menina de 6 anos resmungou, escondendo o rosto no travesseiro. Seus cabelos castanhos espalhados como um leque sobre o tecido branco lembravam tantos de Estela que por vezes Gael sentia uma pontada no peito. Sentou-se na beirada da cama que cedeu sob seu peso. Afagou os cabelos da filha e insistiu. "Vamos lá, temos escola hoje. Você não quer se atrasar no primeiro dia com a professora nova, né?" Os olhos de Lia se abriram lentamente, revelando íris cor-de-mel. Por um momento, Gael viu neles o mesmo brilho curioso que havia nos olhos de outra mulher, há muito tempo atrás. Iris, um nome que ele havia enterrado fundo, junto com lembranças de promessas não cumpridas. A rotina matinal era sempre uma maratona contra o tempo. Enquanto Lia escovava os dentes cantarolando uma música que aprendera na televisão, Gael preparava pão com manteiga e leite quente na cozinha ampla da casa. O fogão a lenha ainda ardia com as brasas da noite anterior, espalhando um calor reconfortante pelo ambiente. Arrumou a mochila cor-de-rosa da filha com todo cuidado, verificando cadernos, lápis coloridos e a garrafinha de água. Um gesto que anos atrás jamais imaginaria fazer com tanta naturalidade e afeição. Desde a morte de Estela, 5 anos antes, Gael fazia o papel de pai e mãe. Tentava. Do seu jeito simples, cheio de falhas e amor. As mãos calejadas pelo trabalho agora sabiam trançar cabelos e costurar botões soltos, com a mesma habilidade que consertavam cercas e tratavam do gado. "Pai, você acha que a professora nova vai ser legal?" perguntou Lia enquanto mordiscava o pão com geleia. "Tenho certeza que sim, princesa", respondeu ele passando a mão pelos cabelos dela. "A diretora disse que ela veio da capital e tem muita experiência." No caminho para a escola rural da cidade vizinha, Lia tagarelava sem parar no banco de trás da caminhonete. A estrada de terra serpenteava entre plantações de milho e pequenas propriedades. O céu estava pintado em tons de azul e rosa, com nuvens esparsas que lembravam algodão. Gael ouvia e sorria. A voz da filha era como música que o resgatava da solidão dos campos e do silêncio que dominava a casa grande quando ela não estava. A escola ficava ao lado da igreja, um prédio branco com janelas azuis. Modesto, mas cheio de cor e vozes alegres que ecoavam pelo pátio. Crianças corriam pela terra batida, pais se despediam com beijos apressados. Gael estacionou próximo, ao portão, ajeitou o chapéu surrado na cabeça e desceu. Lia pulou para fora, ajustando a mochila nos ombros pequenos. "Vamos, pai. Quero conhecer minha professora." Gael sorriu, estendendo a mão que Lia agarrou com entusiasmo. Caminharam juntos pelo pátio, cumprimentando conhecidos com acenos de cabeça. Ao chegar à porta da sala 1A, decorada com letras coloridas e desenhos infantis, Gael abaixou-se para dar um beijo na testa da filha. "Comporte-se, certo? Venho te buscar depois." Foi quando ergueu os olhos e congelou. Lá, ajoelhada ao lado de uma criança que amarrava os cadarços, estava Iris Campos. Não era um fantasma, nem uma criação de sua mente exausta. Era ela, em carne e osso.
O amor que havia deixado para trás, sem explicações. A mulher que ele abandonou quando o pai, já doente, exigiu que se casasse com a filha de um velho parceiro de negócios. O mundo parou. O tempo recuou 7 anos. O burburinho das crianças desapareceu. E tudo o que Gael podia ouvir era o próprio coração batendo contra as costelas. Iris ergueu os olhos, sentindo talvez o peso daquele olhar. Ao vê-lo, sua expressão se fechou como uma flor ao entardecer. Mas havia uma sombra de surpresa também. Um tremor quase imperceptível nos cantos de sua boca. Uma criança puxou a manga do vestido dela, trazendo-a de volta à realidade. Professora Iris, aquele é o meu amigo Pedro. Ela ficou de pé com a calma de quem domina suas emoções. Gael, por outro lado, sentia as pernas vacilarem sob o peso das memórias que subitamente o inundavam. Lia, percebendo a tensão, apertou a mão do pai. Pai? Você conhece a professora? Iris se aproximou, os saltos baixos marcando o ritmo no piso de cerâmica. Seus cabelos estavam mais curtos agora, emoldurando o rosto com mechas que caíam próximas aos olhos. Olhos que um dia haviam olhado para Gael com amor, agora tinham a frieza profissional de quem se recusa a reconhecer o passado. Olá, Gael, disse ela com voz baixa, porém firme. Você é a professora da minha filha? As palavras saíram estranguladas. Sim, e sua filha é adorável, respondeu, tentando manter o tom profissional, mesmo que os olhos dissessem o contrário, mesmo que suas mãos se entrelaçassem numa tensão contida. Gael despediu-se de Lia com um beijo rápido, atordoado demais para dizer qualquer coisa significativa. Entrou na caminhonete com o coração aos pulos, como se tivesse voltado a ser o rapaz de 20 e poucos anos que fugira do amor por medo, por covardia, por obediência cega. As mãos tremiam no volante enquanto dirigia de volta para a fazenda, o rosto de Iris gravado em sua mente como uma fotografia recém-revelada. O passado, que ele julgava enterrado sob anos de silêncio e trabalho árduo, agora ressurgia como uma plantação fora de época, empurrando através da terra com uma força inesperada. Naquela noite, sentado na varanda da fazenda com um copo de cachaça e o som dos grilos ao fundo, Gael chorou. Chorou como não fazia desde o funeral de Stella. Pela primeira vez em anos, permitiu que as emoções transbordassem como água de uma represa que finalmente cede. Por Iris, pela culpa, pela saudade, pelo filho que quase tiveram e que ele nem soube existir. O líquido âmbar queimava sua garganta, enquanto as estrelas acima pareciam testemunhar silenciosamente sua confissão. A velha cadeira de balanço rangia sob seu peso, marcando o ritmo de suas memórias. Lembrou-se do último dia em que vira Iris antes de hoje, um domingo de verão. Ela usando um vestido azul que destacava seus olhos, o sorriso dela, os planos que fizeram, e então a chamada do pai, a ultimação, a escolha impossível. Papai? A voz suave de Lia o trouxe de volta ao presente. Ela estava parada na porta da varanda, abraçando seu coelho de pelúcia desgastado pelo tempo. Ei, princesa, o que faz acordada? Ele enxugou rapidamente as lágrimas com as costas da mão áspera. Não consigo dormir. Posso ficar com você? Gael estendeu os braços e Lia veio para seu colo. O cheiro de sabonete infantil e do shampoo de camomila emanava dela como um bálsamo para sua alma ferida. Abraçou-a forte, como se naquele pequeno corpo estivesse ancorada toda a sua razão de viver. A professora Iris é muito legal, murmurou Lia contra seu peito. Ela contou histórias e sabe o nome de todas as estrelas. Como você, papai. O coração de Gael falhou uma batida. Iris sempre fora fascinada por astronomia. Nas noites quentes, deitavam-se na grama do pasto e ela apontava constelações, desenhando no céu com o dedo indicador, criando histórias sobre deuses e heróis que habitavam aquele universo distante. É mesmo? Foi tudo o que conseguiu dizer. Sim. E ela tem olhos tristes, como os seus às vezes. A percepção da filha o surpreendeu. Crianças viam além das máscaras que os adultos insistiam em usar. Gael beijou o topo da cabeça de Lia e começou a cantar baixinho uma canção de ninar que Stella costumava cantar. Em poucos minutos, a respiração da menina ficou mais profunda
indicando que havia adormecido. Com cuidado, levou-a de volta para a cama, cobrindo-a com um lençol fino de algodão. Na manhã seguinte, Gael passou horas diante do espelho, ajeitando a camisa e o cabelo. Estava nervoso como um adolescente antes do primeiro encontro. Decidiu que não podia simplesmente ignorar o passado. Precisava falar com Iris, explicar, pedir perdão, mesmo sabendo que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Ao deixar Lia na escola, seus olhos procuraram instintivamente por Iris. Mas quem recebeu as crianças na porta foi a assistente, uma senhora de cabelos grisalhos. Sentiu uma mistura de alívio e decepção. 3 dias se passaram antes que tivesse coragem de voltar à escola mais cedo, com as mãos trêmulas e um café embrulhado com carinho em papel pardo. Encontrou Iris na sala vazia, organizando materiais. Ela ergueu os olhos quando ele bateu suavemente na porta aberta. "Posso entrar?" perguntou ele, a voz rouca de apreensão. Iris assentiu, guardando as últimas cartilhas em uma gaveta. Gael deu 2 passos para dentro, ainda segurando o café como um escudo contra a própria insegurança. "Ainda toma amargo sem açúcar?" perguntou, oferecendo o copo. Iris o olhou por um longo segundo. Seus olhos diziam, "Não confio", mas também, "Por que agora?" Havia uma batalha silenciosa acontecendo naquele olhar, entre a mulher magoada e a profissional que tentava manter a compostura. "Já tomei", respondeu, recusando o café com um gesto contido. Gael respirou fundo, colocando o copo sobre a mesa mais próxima. Seus dedos encontraram o chapéu, girando-o nervosamente. "Podemos conversar? Não como pai de aluna, mas como alguém que precisa pedir perdão." "Perdão?" repetiu ela, e havia uma nota amarga em sua voz. 7 anos depois? Sei que é tarde demais, mas preciso explicar. "Não há nada para explicar, Gael", cortou ela, embora seu tom traísse a emoção contida. "Você fez sua escolha. Eu fiz a minha." "Não foi tão simples", insistiu ele. "Meu pai estava morrendo. A fazenda ia à falência. Você o quê? Não podia ao menos se despedir? Dizer adeus?" As palavras saíram como dardos afiados, acertando-o no peito. "Você simplesmente desapareceu." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de perguntas não feitas e respostas nunca dadas. Iris desviou o olhar, fixando-o na janela que dava para o pátio onde as crianças brincariam em poucas horas. "Por que voltou para Santa Clara?" perguntou Gael finalmente. "Minha mãe está doente. Precisa de mim", respondeu ela, sucinta. "Não sabia que você ainda morava aqui. Achei que tivesse ido para o sul com seu..." Hesitou. "Com sua família." Família. A palavra pairou entre eles como um fantasma. "Estela morreu há 5 anos, disse ele, a dor ainda evidente na voz. "Um acidente na estrada." Os olhos de Iris se suavizaram momentaneamente. Por trás da raiva havia compaixão. Ela conhecia a dor da perda. "Sinto muito", murmurou sincera. Gael assentiu em agradecimento. Então, reunindo coragem, perguntou: "Podemos nos encontrar depois para conversar direito? Prometo não tomar muito do seu tempo." Ela hesitou. Um raio de sol entrou pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar entre eles, como os anos que os separavam. E então marcou um encontro no sábado, quando não haveria aulas. "Na praça da cidade, 12h", disse ela, firme. Quando se afastou para buscar Lia no final daquele dia, Gael percebeu que suas mãos ainda tremiam. O reencontro havia aberto feridas que ele julgava cicatrizadas, mas também acendera uma pequena faísca de esperança. Não de reatar algo há muito perdido, mas de talvez encontrar redenção. No banco do passageiro, Lia falava sobre a escola, sobre a cobra que viram no caminho de terra, sobre o desenho que fizera para a professora Iris. Gael escutava, respondendo nos momentos certos, mas sua mente estava fixa no encontro de sábado, no que diria, no que ouviria, e no segredo que talvez precisasse finalmente revelar. Sábado. Chegou com um céu limpo e uma brisa suave que agitava as folhas das árvores da praça central de Santa Clara. Gael havia acordado antes do amanhecer
inquieto. Preparou o café da manhã para Lia com cuidado extra, fazendo panquecas em formato de animais que arrancaram risadas da menina. Deixou-a na casa da madrinha, Dona Cecília, uma senhora de 70 anos que havia sido parteira de 3 gerações na região e que tratava Lia como a neta que nunca teve. Volto antes do jantar, princesa, prometeu beijando-lhe a testa. Vai se encontrar com a professora Iris? Perguntou Lia, perspicaz, ajeitando a boneca de pano em seu colo. Gael sentiu o rosto esquentar. Lia tinha o dom de enxergar através dele. Sim, vamos conversar sobre seu desempenho na escola. Mentiu, desajeitado. Dona Cecília, atrás de Lia, ergueu uma sobrancelha grisalha, mas não disse nada. Apenas sorriu, com aquele sorriso que carregava décadas de sabedoria sobre os dramas humanos de Santa Clara. No caminho para a praça, Gael parou na única floricultura da cidade. Hesitou diante dos arranjos coloridos, perguntando-se se flores seriam apropriadas. Decidiu que não. Em vez disso, comprou um pequeno cacto em um vaso de cerâmica azul. Iris sempre dizia que preferia plantas que sobreviviam às adversidades. Chegou 15 minutos antes do combinado. A praça estava tranquila, com apenas alguns idosos jogando damas sob a sombra da grande figueira centenária. Sentou-se em um banco de madeira desgastado pelo tempo, o cacto ao seu lado. O sino da igreja bateu 12 vezes, marcando o meio-dia. No momento exato em que o último toque ecoou, Iris apareceu. Ela usava um vestido simples, verde-oliva, que destacava sua pele morena. Os cabelos estavam presos em um coque frouxo, com mechas rebeldes emoldurando o rosto. Parecia mais relaxada do que na escola, menos professora e mais a Iris que ele conhecera. A Iris por quem se apaixonara. Pontual como sempre, comentou ela, sentando-se a uma distância calculada. Alguns hábitos não mudam, respondeu. Gael tentando sorrir. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. Tanto a dizer, mas sem saber por onde começar. Foi quando uma bola de futebol veio rolando em direção a eles, seguida por um menino de aproximadamente 10 anos. O garoto tinha o cabelo preto desarrumado e olhos vivos, que se iluminaram ao reconhecer Iris. Professora, exclamou recuperando a bola. A senhora vem jogar com a gente? Iris sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Gael vira desde o reencontro. Agora não, Miguel. Estou conversando com o pai da Lia. Você conhece a Lia, não é? Ela está na minha turma. Os olhos do menino se voltaram para Gael, curiosos. O senhor é o pai da Lia? Ela é legal. Desenha muito bem. Gael assentiu, surpreso com a interrupção, mas grato pela quebra de tensão. Obrigado, ela realmente gosta de desenhar. Miguel abraçou a bola contra o peito, olhando de um para o outro como se tentasse decifrar a dinâmica entre eles. Vocês eram amigos antes? Perguntou com a franqueza típica da infância. Sim, éramos, respondeu Iris após um momento de hesitação. Há muito tempo. E agora estão voltando a ser? Insistiu o menino. Gael e Iris trocaram um olhar carregado de significado. Foi Gael quem respondeu. Estamos tentando, Miguel. Às vezes leva tempo para consertar coisas que quebraram. Miguel assentiu com uma seriedade quase cômica para alguém tão jovem. Minha avó sempre diz que coisas consertadas ficam mais fortes onde quebraram, como aquelas tigelas japonesas com ouro nas rachaduras. Kintsugi, murmurou Iris, visivelmente surpresa. Isso, o menino sorriu. Tenho que ir. Eles estão me esperando. Apontou para um grupo de crianças no outro lado da praça. Tchau, professora. Tchau, seu moço. E saiu correndo, levando consigo a bola e deixando para trás um silêncio diferente, menos pesado. Iris soltou, uma risada suave. Miguel tem o dom de aparecer nos momentos mais inesperados, comentou. A avó dele, Dona Zuleika, é minha vizinha. Ele praticamente mora com ela desde que os pais se separaram. Crianças como ele e Lia, começou Gael, têm uma sabedoria que nós adultos perdemos pelo caminho. É verdade, concordou Iris. E por um momento, foi como se o tempo não tivesse passado. Como se estivessem de volta àquelas conversas profundas que costumavam ter sob as estrelas. Mas então ela se recompôs, voltando ao presente. Você queria conversar, Gael, estou ouvindo. Ele respirou fundo. Era agora.
O momento que havia ensaiado mentalmente dezenas de vezes. Quando saí de Santa Clara, não foi por escolha. Não completamente. Começou, a voz baixa. Meu pai estava morrendo. Você sabe como ele era. Autoritário, tradicional, ele construiu aquela fazenda do nada e queria que continuasse na família a qualquer custo. Iris ouvia em silêncio, os olhos fixos em um ponto distante. Ele fez um acordo com os Mendonça. A única forma de salvar a fazenda da falência era um empréstimo grande. E o velho Mendonça colocou uma condição: que eu me casasse com Estela, sua única filha. Uma aliança de terras, murmurou Iris. Como nos tempos feudais. Exatamente, tentei recusar. Disse a ele que amava outra pessoa, que já tínhamos planos. Gael engoliu em seco. Ele me deu um ultimato. Se eu não aceitasse, ele deixaria tudo para meu primo. A fazenda que gerações da minha família construíram seria perdida. E você escolheu a terra, concluiu ela, sem acusação na voz, apenas constatação. Escolhi a família, a tradição. Fui covarde. Sim, deveria ter te contado, ter pedido que fugíssemos juntos, mas temi que você me odiasse pela escolha que fiz. E você achou que desaparecer sem explicações seria melhor? Havia uma pitada de amargura agora. Eu fiquei esperando, Gael. Esperando um telefonema, uma carta, qualquer coisa. Foi quando ele notou a mão dela, inconscientemente, pousada sobre o ventre, em um gesto de proteção que já vira antes. Em Estela, quando estava grávida de Lia. Seu coração disparou. Iris. Havia algo mais, não havia? Algo que você nunca me contou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, a fachada de professora controlada desmoronou completamente. Estava grávida quando você partiu, confessou, a voz trêmula. 2 semanas depois de você sumir, descobri. Tentei te encontrar, mas era como se você tivesse evaporado. Gael sentiu o ar abandonar seus pulmões. O mundo girou ao seu redor, e ele precisou se apoiar no banco para não cair. Eu tinha um filho? Conseguiu perguntar, a voz quase inaudível. Iris balançou a cabeça lentamente, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Uma menina. Perdi no 4º mês. O médico disse que foi o estresse e a ansiedade. Meu corpo simplesmente não aguentou. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Gael. Uma dor profunda, primitiva, tomou conta dele. Uma filha que nunca conheceria. Uma vida que havia sido perdida sem que ele sequer soubesse de sua existência. E quando se viram novamente, foram surpreendidos por Miguel, que retornava com uma margarida silvestre colhida do jardim próximo ao coreto. Para vocês, disse ele, oferecendo a flor simples com um sorriso cheio de dentes. Para começar a consertar. Quando se encontraram na praça da cidade, sentados num banco debaixo da figueira antiga, o tempo parecia ter congelado. A margarida de Miguel jazia entre eles, como um pequeno farol de esperança em meio à tempestade de emoções que os engolfava. Gael não conseguia parar de chorar, um choro silencioso e contido, mas profundo. Seus ombros largos tremiam com o peso da revelação. Por que nunca me procurou depois? Perguntou ele finalmente, enxugando o rosto com as costas da mão. Iris respirou fundo, olhando para o céu que começava a se tingir de laranja à medida que a tarde avançava. Tentei por quase 1 ano, confessou ela. Até descobri onde você estava, mas então soube que tinha se casado, que esperava um filho. Achei que não tinha direito de aparecer e bagunçar sua vida nova. Eu teria ido até você, disse Gael, a voz embargada. Se soubesse, seria diferente? Perguntou ela, e havia uma genuína curiosidade em sua voz. Você teria deixado tudo para trás? A pergunta pairou entre eles como uma folha no vento. Gael não tinha resposta. Não uma resposta que não machucasse mais ainda. Não. Sei, admitiu finalmente. Eu amava Estela, Iris. Não no início, não daquele jeito intenso que sentia por você. Mas com o tempo, ela era boa, gentil, paciente comigo, mesmo sabendo que meu coração estava em outro lugar. E quando Lia nasceu, ele sorriu apesar das lágrimas. Tudo mudou. Iris assentiu, compreensiva. Entendo, de verdade. E fico feliz que tenha encontrado amor, mesmo nas circunstâncias que foram.
Ela olhou para a aliança que Gael ainda usava, um anel simples de ouro, desgastado pelo trabalho na fazenda. Havia tanta história ali, tantos caminhos não percorridos, tantas vidas paralelas que poderiam ter vivido. E você? Perguntou ele finalmente. Houve alguém? Sim e não, respondeu ela, brincando com a barra do vestido. Houve pessoas, algumas importantes, outras passageiras, mas nunca me casei. Depois da perda me joguei nos estudos. Me formei, fiz mestrado. A educação virou meu refúgio. A conversa fluiu então para temas mais leves. Iris contou sobre os anos na capital, sobre os alunos que marcaram sua vida, sobre a decisão de voltar para cuidar da mãe que sofria de Alzheimer em estágio inicial. Gael falou sobre Lia, sobre como aprendeu a ser pai sozinho, sobre os desafios de manter a fazenda funcionando e, ao mesmo tempo, criar uma menina. Lia é incrível, disse Iris com um sorriso genuíno. Tão inteligente e sensível. Ela fez um desenho ontem de uma família sob as estrelas. Disse que eram vocês olhando o céu. Ela sente falta de uma mãe, murmurou Gael. Por mais que eu tente, há coisas que não consigo dar a ela. Um silêncio confortável se estabeleceu. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. As primeiras estrelas apareciam timidamente, como se espreitassem a conversa. Preciso ir, disse Iris, olhando para o relógio de pulso. Minha mãe fica agitada à noite. A cuidadora só fica até às 6. Gael assentiu, levantando-se também. Ambos pegaram a margarida ao mesmo tempo, seus dedos se tocando levemente. Um arrepio familiar percorreu sua espinha. Posso te ver de novo? Perguntou ele antes que perdesse a coragem. Não como pai de aluna, como amigo. Iris considerou por um momento, então assentiu. Sim, acho que precisamos disso. Fechar ciclos, perdoar. Despediram-se com um abraço, rápido, mas significativo. O primeiro contato físico em 7 anos. Quando Gael a viu se afastar pela praça, sentiu como se um peso tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Havia ainda muito a processar, muito a lamentar. Mas também havia, talvez, um caminho para a cura. Recolheu Lia na casa de Dona Cecília e voltou para a fazenda com o coração mais leve do que quando saíra. A menina dormiu durante todo o trajeto, exausta das brincadeiras. Ao carregá-la para dentro de casa, Gael sentiu uma onda de gratidão por tê-la em sua vida. Apesar de todas as perdas, tinha sido abençoado com ela. Naquela noite, sentado na varanda sob o céu estrelado, Gael pensou na filha que nunca conheceu. Imaginou como teria sido, se teria os olhos de Iris ou o seu sorriso. Se gostaria de estrelas como a mãe. Chorou novamente, um choro diferente agora. De luto, sim, mas também de aceitação. 2 semanas se passaram desde aquela tarde na praça. Gael e Iris começaram a se encontrar regularmente, às vezes apenas para tomar café após a aula de Lia, outras vezes para longas caminhadas ao entardecer. Falavam sobre o passado, sobre o presente, sobre possibilidades futuras. A amizade florescia lentamente sobre o solo fértil da história compartilhada. Miguel, o menino da praça, tornou-se uma presença frequente nesses encontros. Aparecia como que por mágica, sempre nos momentos em que a conversa ficava tensa, ou quando o silêncio se estendia demais. Trazia pequenos presentes, uma pedra brilhante, uma pena de passarinho, um desenho feito às pressas. Iris dizia, brincando, que ele era como um anjinho da guarda atrapalhado. Numa tarde de sábado, Gael convidou Iris para conhecer a fazenda. Lia pulou de alegria com a notícia, correndo para arrumar seu quarto e separar brinquedos para mostrar à professora. Havia uma animação na casa que não se via desde que Estela estava viva. Quando Iris chegou, trazendo uma torta de maçã e um livro de constelações para Lia, Gael sentiu um aperto no peito. Vê-la ali no espaço que um dia sonhara compartilhar com ela parecia quase irreal. Iris percorreu a casa com curiosidade respeitosa, admirando os móveis antigos, as fotografias nas paredes, os pequenos toques femininos que ainda permaneciam, cortinas bordadas por Estela, vasos de cerâmica que ela colecionava. No almoço, sentados à mesa comprida da sala de jantar, com Lia tagarelando sem parar,
Gael percebeu algo que não esperava. Não havia fantasmas ali. Apenas pessoas reais, imperfeitas, tentando encontrar um caminho juntas. Após a refeição, enquanto Lia mostrava seu quarto para Iris, Gael foi até a gaveta da cômoda no corredor e retirou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro havia uma carta nunca enviada, amarelada pelo tempo. Uma carta escrita para Iris 7 anos atrás, na noite antes de seu casamento com Stella. A tarde avançava lentamente na fazenda Moura. O sol começava sua descida gradual, pintando o céu com tons de laranja e rosa pálido. Pela janela aberta do quarto de Lia, chegavam as vozes animadas da menina e de Iris, entretidas em uma discussão sobre qual constelação era a mais bonita. Gael permanecia no corredor, a caixa de madeira entalhada em suas mãos trêmulas, como uma confissão física que pesava muito mais do que seus poucos gramas. Respirou fundo, sentindo o cheiro familiar da casa. Uma mistura de madeira antiga, café recém-coado e o leve aroma de lavanda que Dona Marta, a faxineira que vinha 2 vezes por semana, insistia em usar nos lençóis. A mesma lavanda que Stella preferia. Abriu a caixa com cuidado, como se manuseasse algo extremamente frágil. O papel estava amarelado, as dobras marcadas pelo tempo. A letra, inclinada e apressada, revelava sua agitação na noite em que a escrevera. Não tinha coragem de reler. Sabia cada palavra de cor, cada confissão, cada pedido de perdão antecipado. Na véspera de seu casamento com Stella, com o coração dividido entre o dever e o amor, escrevera aquela carta para Iris. Uma carta que, por covardia ou senso de responsabilidade, nunca soube definir ao certo, jamais enviara. Ouviu risadas vindas do quarto e guardou rapidamente a carta no bolso da camisa. Não era o momento. Talvez nunca fosse. Papai! A voz de Lia interrompeu seus pensamentos. Vem ver o que a professora Iris trouxe. Gael entrou no quarto, decorado em tons de verde e amarelo. Lia estava sentada na cama, cercada de livros abertos. Iris, ajoelhada ao lado dela, segurava um objeto que ele reconheceu imediatamente. Um pequeno telescópio portátil. Trouxe para Lia, explicou. Iris com um sorriso tímido. Ela mencionou que gosta de olhar as estrelas com você. É igual ao seu, pai, exclamou Lia, maravilhada. Podemos usá-lo hoje à noite? Gael sentiu um nó na garganta. Iris ainda se lembrava do telescópio que ele tanto amava, um presente de seu avô quando completara 12 anos. O mesmo telescópio que usavam juntos nas noites estreladas de verão, deitados no pasto alto, sonhando com o futuro. Claro que sim, princesa, respondeu ele, trocando um olhar carregado de significado com Iris. Vai estar uma noite perfeita para estrelas. A professora Iris pode ficar para jantar, por favor, pai? Implorou Lia, juntando as mãos em súplica. Ela prometeu me ensinar a achar a constelação de Andrômeda. Iris pareceu constrangida. Não quero incomodar, Lia. Sua avó está me esperando e... Ela está com a cuidadora hoje, você mesma disse. Lembrou Lia, astuta. Por favor, fica. Gael e Iris trocaram olhares novamente. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Foi ele quem quebrou o silêncio. Seria um prazer se ficasse, Iris. Posso fazer aquele risoto que você costumava gostar. A menção ao prato favorito dela não passou despercebida. Um leve rubor coloriu as bochechas de Iris. Tudo bem, fico para o jantar, cedeu ela, arrancando um grito de alegria de Lia. A cozinha da fazenda era ampla, com uma grande mesa de madeira no centro, onde gerações da família Moura haviam compartilhado refeições. Enquanto Gael preparava o risoto, Iris ajudava Lia a arrumar a mesa no terraço dos fundos. A noite estava quente, perfeita para jantar ao ar livre. Vocês eram muito amigos, né? A voz de Lia soou atrás dele, fazendo-o se virar. Ela estava parada à porta da cozinha, observando-o com aquela intensidade típica das crianças. Sim, éramos, respondeu Gael honestamente. E por que pararam de ser amigos? A pergunta inocente atingiu-o como uma flecha certeira. Gael abaixou o fogo do risoto e se ajoelhou para ficar na altura da filha. Às vezes, Lia, a vida leva as pessoas para caminhos diferentes. Nem sempre é porque queremos,
mas porque as circunstâncias exigem. E agora vocês estão voltando a ser amigos? Ela insistiu. Gael sorriu, tocando o rosto delicado da filha com a mão que não segurava a colher de pau. Estamos tentando. É um começo. Lia assentiu, satisfeita com a resposta. Então, como se compartilhasse um segredo valioso, aproximou-se mais. Eu gosto dela, pai. Ela me lembra a mamãe nas fotos. Não no rosto, mas no jeito, no sorriso. O comentário atingiu Gael profundamente. Lia mal se lembrava de Stella. Tinha apenas 1 ano quando ela morrera. Conhecia a mãe apenas por fotografias e histórias que ele contava religiosamente todas as noites. Sua mãe teria gostado muito dela, respondeu a voz embargada. O jantar transcorreu em uma atmosfera leve, quase familiar. Lia dominava a conversa, saltando de um assunto para outro com a energia inesgotável da infância. Falou sobre a escola, sobre seu novo amigo Miguel. Ele é super legal, pai, e sabe tudo sobre insetos, sobre as estrelas que queria ver no telescópio. Quando a noite finalmente caiu por completo, os 3 se dirigiram para um pequeno morro próximo à casa principal. Gael carregava uma manta velha e o telescópio. Iris levava uma garrafa térmica com chocolate quente. Lia corria à frente, animada demais para conter-se. O céu estava magnífico, um manto negro salpicado de diamantes brilhantes. Sem a poluição luminosa da cidade, cada estrela parecia piscar diretamente para eles. Estenderam a manta na grama ainda morna do dia e se deitaram os 3 juntos olhando para cima. Ali está Orion, apontou Iris traçando a constelação com o dedo. Vê o cinturão? As 3 estrelas alinhadas? Vejo, exclamou Lia maravilhada. E aquela estrela brilhante ali? É Vega, respondeu Gael entrando na conversa. Uma das mais brilhantes do céu noturno. Por quase 1 hora, os 3 ficaram ali, compartilhando conhecimentos sobre o céu, bebendo chocolate quente e sentindo a brisa suave da noite. Lia finalmente adormeceu, enroscada entre os 2 adultos como um pequeno gato satisfeito. Ela é extraordinária, murmurou Iris olhando para a menina adormecida. Você fez um ótimo trabalho, Gael. Tive ajuda, respondeu ele pensando em Dona Cecília, em Dona Marta, em todos que o auxiliaram após a morte de Stella. E tive sorte. Lia nasceu com essa luz própria. Permaneceram em silêncio, por alguns momentos, apenas apreciando a paz e a beleza daquele instante. Foi Iris quem finalmente falou. Obrigada por hoje. Foi especial. Gael sentiu o peso da carta no bolso. Era agora ou nunca. Iris, há algo que preciso te dar, disse a voz baixa para não acordar Lia. Algo que escrevi há muito tempo. Com cuidado, retirou o envelope amarelado e o estendeu para ela. Suas mãos trêmulas traíram sua aparente calma. O que é isso? Perguntou ela, aceitando o envelope com curiosidade. Uma carta que escrevi na noite antes do meu casamento com Stella, explicou ele. Uma carta para você, que nunca tive coragem de enviar. Os olhos de Iris se arregalaram levemente. Ela olhou para o envelope, como se pudesse ver através do papel selado. Quer que eu leia agora? Só se quiser, respondeu ele. Mas quero que saiba que cada palavra ali ainda é verdadeira, mesmo depois de todos esses anos. Com cuidado para não acordar Lia, Iris abriu o envelope e desdobrou a carta. À luz das estrelas e da pequena lanterna que Gael acendeu, começou a ler. As mãos de Iris tremiam sutilmente, enquanto seus olhos percorriam as linhas daquela letra, que conhecia tão bem. A carta começava com um simples Minha Iris, e aquelas 2 palavras foram suficientes para transportá-la 7 anos no passado. Quando você ler esta carta, já estarei casado. Este pensamento me despedaça por dentro, porque em meu coração sempre imaginei que seria com você. Nas últimas noites não consegui dormir. Fico revirando na cama, pensando em todas as promessas que fizemos sob as estrelas, em todos os planos que tecemos como quem tece o próprio destino. E agora, por covardia ou por dever, nem eu mesmo sei dizer, estou prestes a quebrar cada uma dessas promessas. A voz de Gael parecia ecoar nas palavras escritas, jovem e atormentada. Iris engoliu em seco, sentindo o coração acelerar.
Meu pai está morrendo. A fazenda, que é o legado de gerações, está à beira da ruína. Estela Mendonça, a mulher com quem me casarei amanhã, é gentil e não merece um marido cujo coração pertence a outra. Ela sabe disso, acredito. Vejo nos olhos dela que entende, mas aceitou mesmo assim, talvez por obediência ao próprio pai. Talvez por algum afeto que diz sentir por mim que não consigo compreender. Eu deveria ter lutado mais. Deveria ter ido até você, contado tudo, pedido que fugíssemos. Mas não, tive essa coragem. O peso do nome Moura da terra, da tradição, tudo isso me esmagou. Agora vejo que o preço da minha covardia é perder a única pessoa que realmente amei. A luz fraca da lanterna iluminava as palavras, dando-lhes uma qualidade quase etérea. Iris podia sentir o olhar de Gael sobre ela, mas não conseguia desviar os olhos do papel. Se um dia nossos caminhos se cruzarem novamente, espero que possa me perdoar. Não pelo que fiz, mas pelo modo como fiz. Por ter simplesmente desaparecido, por não ter tido a coragem de olhar em seus olhos e dizer adeus, por ter deixado que descobrisse por terceiros o meu casamento, minha partida. Guardo cada momento, com você como um tesouro. O primeiro beijo atrás da igreja na festa de São João, as tardes estudando no paiol, quando devíamos estar revisando matemática, mas estávamos contando estrelas mesmo à luz do dia. As promessas sussurradas à noite, quando o mundo inteiro parecia nos pertencer. Não sei que rumo sua vida tomará. Espero que encontre alguém que a ame como merece ser amada. Alguém mais corajoso do que fui. Alguém que coloque você acima de tudo. Sei que não tenho o direito de sentir ciúmes desse alguém, mas sentirei mesmo assim. Levo você comigo, Iris. Não como um fantasma ou um remorso, mas como a melhor parte da minha juventude. A parte mais verdadeira, mais pura. Com amor eterno, Gael. Quando terminou de ler, Iris dobrou cuidadosamente a carta e a devolveu. Ao envelope. O silêncio entre eles era pontuado apenas pelo suave respirar de Lia, que dormia tranquilamente, alheia ao momento de profunda intimidade que se desenrolava. Por que nunca enviou? Perguntou Iris finalmente, a voz quase um sussurro. Gael olhou para o céu estrelado antes de responder. Achei que seria egoísta, que só serviria para aliviar minha culpa, não para confortar você. E depois Estela engravidou, e minha vida tomou um rumo completamente novo. Iris assentiu, compreensiva. O vento suave agitava seus cabelos, trazendo o cheiro de terra e de grama recém-cortada. Ela sabia sobre mim? Perguntou curiosa. Sim, confessou Gael. Contei a ela antes de nos casarmos. Achei que ela merecia saber que meu coração não estava inteiro. Estela era extraordinária. Disse que não se importava, que com o tempo aprenderia a amá-la. E ela estava certa. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Iris agora. Não eram lágrimas de dor ou de mágoa, mas de um luto tardio pelo que poderia ter sido e nunca foi. Ela parecia ser uma mulher incrível, disse olhando para a menina adormecida. Lia tem muito dela, não é? O sorriso, respondeu Gael com um nó na garganta, e a teimosia também. Riram baixinho, um riso molhado de lágrimas compartilhadas. Havia uma cumplicidade crescendo entre eles, diferente da paixão juvenil de anos atrás. Algo mais maduro, construído sobre cicatrizes comuns e entendimento mútuo. E agora? Perguntou Gael hesitante. O que fazemos com tudo isso? Iris respirou fundo, olhando para as estrelas que tanto amavam observar juntos. Um dia de cada vez, respondeu ela. Temos muito a processar, muito a curar. Ele assentiu, aceitando a resposta sensata. Não havia pressa. O tempo que um dia fora seu inimigo, agora parecia trabalhar a seu favor. Deveríamos levar Lia para dentro, murmurou Iris, notando que a noite ficava mais fresca. Com cuidado, Gael pegou a filha nos braços. Ela se aconchegou contra seu peito sem acordar, apenas murmurando algo ininteligível em seu sono. Caminharam lentamente até a casa, Iris carregando a manta e a garrafa térmica, Gael com Lia firme em seus braços. A lua banhava o caminho com sua luz prateada, tornando a cena quase onírica. Ao colocar Lia na cama, Gael a cobriu com carinho.
ajeitando o coelho de pelúcia ao seu lado. Iris observava da porta, sentindo uma onda de ternura pela menina e pelo pai dedicado que Gael se tornara. "Você é um ótimo pai", comentou quando saíram do quarto. "Aprendi na marra", respondeu ele com um sorriso cansado. "Estudei livros de psicologia infantil como se fossem manuais de sobrevivência." No corredor iluminado apenas por uma luz fraca, ficaram de frente um para o outro, conscientes da proximidade física, da eletricidade familiar que ainda existia entre eles, mesmo após tantos anos. "Preciso ir", disse Iris, quebrando o momento. "Já é tarde e minha mãe..." "Claro", concordou Gael rapidamente, um pouco aliviado, um pouco decepcionado. "Vou te levar." A viagem de volta para a cidade foi silenciosa, mas confortável. O rádio antigo da caminhonete tocava baixinho uma música dos anos 80 que ambos conheciam. De vez em quando, seus olhares se cruzavam no escuro, carregados de memórias e possibilidades. Ao pararem em frente à pequena casa de Iris, uma construção simples de fachada azul, ela hesitou antes de descer. "Obrigada pela carta", disse finalmente. "Por compartilhá-la comigo depois de tanto tempo." Gael assentiu, as mãos ainda firmes no volante. "Obrigado por lê-la, por estar aqui, depois de tudo." Iris sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto na penumbra do carro. "Boa noite, Gael." "Boa noite, Iris." Ela desceu, acenando uma última vez antes de entrar em casa. Gael permaneceu parado por alguns minutos, observando a luz se acender na varanda, depois na sala. Sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregara por anos tivesse finalmente sido liberado. No caminho de volta para a fazenda, sob o céu estrelado que tantas vezes contemplara com Iris, Gael sentiu uma paz que não experimentava havia muito tempo. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em anos, permitiu-se ter esperança. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para Gael e Lia. O caminho para a escola tornou-se um momento de expectativa, com Lia cada vez mais ansiosa para ver a professora Iris e Gael sentindo aquele frio familiar no estômago toda vez que estacionava a caminhonete perto do portão escolar. Já não se limitavam a rápidos cumprimentos. Iris frequentemente os esperava com um sorriso caloroso, às vezes segurando um desenho feito por Lia ou anotações sobre seu progresso. O inverno se aproximava e as manhãs estavam cada vez mais frias em Santa Clara. Gael passara a levar uma garrafa térmica com café extra, que entregava silenciosamente para Iris quando ninguém estava olhando. Um ritual simples, mas que carregava significados profundos para ambos. "Café amargo, sem açúcar", murmurava ele com um meio sorriso. "Como nos velhos tempos", respondia ela, aceitando o gesto com olhos que diziam muito mais do que as palavras permitiam. Em uma manhã particularmente fria de junho, Lia acordou com tosse e febre. Gael, preocupado, decidiu mantê-la em casa. Ligou para a escola para avisar sobre a ausência da filha e, sem pensar muito, convidou Iris para visitá-los depois do expediente. "Lia vai ficar feliz em te ver", disse ele ao telefone, tentando ignorar o próprio coração acelerado. "E eu preparei uma sopa de legumes que talvez você goste." "Termino às 4, respondeu Iris, a voz traindo um sorriso. "Preciso passar rapidamente em casa, mas estarei aí antes do anoitecer." A tarde se arrastou. Gael cuidava de Lia com atenção, medindo sua temperatura, oferecendo chá com mel, lendo histórias que a faziam esquecer momentaneamente do mal-estar. Ao mesmo tempo, não conseguia evitar olhares ansiosos para o relógio na parede da cozinha. Foi Pingo, o cão vira-lata da fazenda, quem anunciou a chegada de Iris com latidos animados. Gael correu os dedos pelos cabelos em uma tentativa apressada de se arrumar e abriu a porta antes mesmo que ela batesse. "Cheguei cedo demais?", perguntou ela, segurando uma sacola de papel e um livro colorido. "Na hora perfeita", respondeu ele, sentindo aquele calor familiar no peito que sempre o visitava quando Iris aparecia. Lia, ouvindo a voz da professora, sentou-se imediatamente na cama, esquecendo-se da indisposição. Seus olhos brilharam quando Iris entrou no quarto trazendo presentes. Um livro novo sobre constelações
e uma sacola cheia de pequenas estrelas adesivas que brilhavam, no escuro, para colarmos no teto, explicou Iris, sentando-se na beirada da cama. Assim você pode ver as estrelas mesmo quando está dentro de casa. Inclusive quando está doente e precisa ficar na cama? Perguntou Lia, animada apesar das bochechas coradas pela febre. Especialmente quando está doente, confirmou Iris, tocando suavemente a testa da menina para verificar sua temperatura. O gesto, tão natural e maternal, fez Gael sentir um nó na garganta. A noite se desenvolveu com uma familiaridade surpreendente, considerando a complexidade da história. Entre os adultos, jantaram a sopa que Gael preparara. Depois ajudaram Lia a colar as estrelas no teto de seu quarto, criando constelações improvisadas que arrancaram risadas dos três. Quando Lia finalmente adormeceu, exausta mas feliz, Gael e Iris se retiraram para a varanda. A noite estava clara, com a lua quase cheia iluminando os campos ao redor da fazenda. Sentaram-se lado a lado nas cadeiras de balanço, cada um com uma xícara de chá nas mãos. Você é natural com ela, comentou Gael, quebrando o silêncio confortável. Lia te adora. Iris sorriu, olhando para a lua. Ela é fácil de adorar também. Tem seu coração, Gael. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a noite e a presença um do outro. Foi Iris quem falou primeiro. Tenho pensado muito na carta, em tudo o que aconteceu, em como nossas vidas poderiam ter sido diferentes. Gael assentiu, compreensivo. Eu também, mas então olho para Lia, e não consigo me arrepender do caminho que tomei. Não completamente. Nem eu gostaria que você se arrependesse, disse Iris suavemente. Ela é um presente. Outra pausa, mais longa desta vez. O vento agitava levemente as folhas das árvores próximas, criando uma música suave que parecia embalar a conversa. E agora? Perguntou Gael, repetindo a pergunta que fizera semanas atrás, sob as estrelas. Onde estamos, Iris? Ela virou-se para encará-lo, os olhos refletindo a luz da lua. Em algum lugar novo, respondeu honestamente. Não somos mais aqueles jovens apaixonados de 7 anos atrás. Nem deveríamos ser. Passamos, portanto, mas ainda sinto algo, confessou Gael, a voz baixa. Algo que nunca desapareceu completamente. Iris estendeu a mão, tocando levemente a dele. Eu também. E isso me assusta um pouco. Antes que Gael pudesse responder, o som de uma tosse interrompeu o momento. Lia estava parada à porta da varanda, o coelho de pelúcia firmemente abraçado contra o peito. Não, consigo dormir, murmurou ela com voz fraca. As estrelas estão bonitas, mas... Só quer que eu conte uma história, ofereceu Iris, levantando-se. Lia assentiu, estendendo a mão livre para a professora. Com um olhar rápido para Gael, Iris seguiu a menina de volta para o quarto. Ele ficou na varanda, olhando para a lua e refletindo sobre a conversa interrompida. Sobre possibilidades. Meia hora depois, quando foi verificar, encontrou as duas adormecidas na cama de Lia. Iris com um braço protetor ao redor da menina, ambas respirando suavemente sob a constelação improvisada no teto. Sentiu uma onda de emoção tão intensa que teve que se apoiar no batente da porta. Era como vislumbrar uma vida alternativa, uma possibilidade que nunca considerou realmente viável. Sem querer acordá-las, retirou-se silenciosamente. Improvisou uma cama no sofá da sala para si mesmo e adormeceu pensando nas duas mulheres que dormiam sob estrelas artificiais no quarto ao lado. No dia seguinte, Iris partiu cedo, antes mesmo que Lia acordasse. Alegou preocupação com a mãe, mas Gael percebeu certa hesitação em seus olhos. Talvez a intimidade da noite anterior tivesse sido intensa demais, rápida demais. Ele não insistiu para que ficasse. Algumas coisas precisavam de tempo. Naquela semana, a ausência de Iris na escola foi notada imediatamente por Lia quando voltou às aulas. Onde está a professora Iris, né? Perguntou a assistente confusa. Ela precisou viajar por alguns dias, respondeu a senhora. A mãe dela não está passando bem. A notícia atingiu Gael como um soco no estômago. Iris não havia mencionado nada sobre uma piora na saúde da mãe ou sobre uma viagem. Tentou ligar para ela, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Foi numa tarde de sexta-feira,
4 dias após o desaparecimento de Iris, que Miguel apareceu inesperadamente na fazenda. O menino chegou de bicicleta, com as roupas amassadas e o cabelo despenteado pelo vento. "Seu Gael!" chamou ele, estacionando a bicicleta de qualquer jeito próximo à varanda. "Tenho um recado da professora Iris." Gael, que estava consertando uma cerca próxima, largou as ferramentas e correu até o garoto. "Miguel? Como chegou até aqui? São quase 10 quilômetros da cidade." "Pedalei", respondeu o menino com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "A professora Iris me pediu para entregar isso." De sua mochila surrada, tirou um envelope branco, levemente amassado. Gael o pegou com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a letra delicada de Iris no exterior. "Ela está bem?" perguntou preocupado. "Sua mãe, a avó dela está no hospital", explicou Miguel. "Mas vai ficar boa. A professora Iris disse que volta semana que vem e disse também que tem algo importante para contar pro senhor quando voltar." Gael segurou o envelope como se fosse algo extremamente frágil. Ofereceu a Miguel um copo de suco e um pedaço de bolo de fubá que Dona Marta havia deixado na tarde anterior, insistindo que o menino descansasse antes de voltar para a cidade. O garoto aceitou com entusiasmo, enquanto Gael se afastava para a varanda, buscando privacidade para ler a carta. Ao abrir o envelope, sentiu um leve perfume conhecido, lavanda e livros antigos, o cheiro que sempre associara a Iris. Com o coração acelerado, desdobrou a folha de papel. "Querido Gael, peço desculpas por ter partido assim tão abruptamente. Minha mãe teve uma piora e precisei levá-la para o hospital na capital. Os médicos são cautelosamente otimistas, mas ainda estamos aguardando resultados de exames. Não, foi apenas a saúde dela, que me fez partir sem me despedir adequadamente. Preciso ser honesta. Acordar ao lado de Lia naquela noite, sob as estrelas que colamos juntos, trouxe à tona sentimentos que estou tentando processar. Por um momento, imaginei uma vida que poderia ter sido nossa, e isso me assustou, não pela possibilidade em si, mas pela intensidade do desejo que senti. Esses dias longe estão me ajudando a pensar com clareza sobre nós, sobre o passado, sobre o que realmente quero para o futuro, e sobre Lia, essa criança maravilhosa que conquistou meu coração de um jeito que não imaginei ser possível. Voltarei na próxima semana. Quando retornar, gostaria de conversar pessoalmente. Há decisões importantes que precisamos tomar juntos ou separados. Com carinho, Iris. PS. Confie em Miguel. Ele é mais sábio do que seus 10 anos sugerem." Gael releu a carta várias vezes, tentando decifrar o que estava nas entrelinhas. O que seriam essas decisões importantes? Sentia um misto de apreensão e esperança. Voltou para dentro da casa, onde Miguel devorava o segundo pedaço de bolo com o apetite voraz da infância. "Você sabia o que tem na carta?" perguntou Gael casualmente. Miguel negou com a cabeça, a boca cheia de bolo. "A professora só me pediu para entregar", respondeu após engolir. Mas ela estava triste quando escreveu. Dava para ver nos olhos dela. Gael assentiu, intrigado com a perspicácia do menino. Sentou-se à mesa diante dele. "Você conhece a professora Iris há muito tempo?" "Desde que ela voltou para a cidade", respondeu Miguel, limpando um bigode de suco com as costas da mão. "Minha avó e a mãe dela são amigas desde antes de eu nascer. A professora me ajuda com lição de casa, às vezes, e eu ajudo ela a cuidar do jardim." "E o que você acha dela?" perguntou Gael, curioso sobre a percepção do garoto. Miguel pensou por um momento, franzindo a testa com seriedade. "Acho que ela é legal, sabe um monte de coisas sobre estrelas e insetos. Que ela ri quando tá feliz de verdade, não só aquele riso de adulto fingindo." Fez uma pausa, então acrescentou. "Mas às vezes ela fica olhando pro nada com cara triste, como se tivesse perdido alguma coisa importante." As palavras simples do menino atingiram Gael profundamente. Era exatamente assim que se sentia também, como se tivesse perdido algo fundamental, algo que apenas recentemente começara a recuperar. "Sabe de uma coisa, Miguel? Você é mesmo muito esperto", disse com um sorriso sincero. O menino deu de ombros como se fosse óbvio. "É o que a professora Iris sempre diz." A semana que se seguiu foi a mais longa que Gael conseguia lembrar.
Dedicou-se ao trabalho na fazenda com intensidade renovada, reformando cercas, supervisionando o plantio de parte da lavoura, revisando as finanças. Qualquer coisa para manter a mente ocupada, longe da ansiedade da espera. Lia também sentia a ausência de Iris. Mais de uma vez, Gael a encontrou desenhando figuras de 3 pessoas sob um céu estrelado. Ela, o pai e quem só podia ser Iris, de cabelos curtos e vestido colorido. "É a nossa família?" perguntou ele certa noite, observando o mais recente desenho. Lia mordeu o lábio pensativa, então disse com a sabedoria desconcertante das crianças: "Ainda não é." "Mas poderia ser, né, pai?" O coração de Gael falhou uma batida. "Você gostaria disso?" perguntou cauteloso. "Aham", respondeu ela, voltando a colorir. "A professora Iris é legal, e você sorri mais quando ela está aqui." Sexta-feira, exatamente uma semana após receber a carta, Gael recebeu uma ligação. Era Iris, informando que havia retornado e que a mãe estava melhor, estabilizada. Sua voz soava cansada, mas havia um tom determinado que ele conhecia bem. "Podemos nos encontrar amanhã?" perguntou ela. "Na fazenda, se não for incômodo. Há algo que preciso te mostrar." "Claro", respondeu ele, sentindo o coração acelerar. "Que horas?" "No final da tarde, se estiver bem. Por volta das 5. "Estaremos esperando", disse Gael sem conseguir esconder a ansiedade na voz. "Lia vai ficar feliz em te ver." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Gael?" A voz de Iris era quase um sussurro. "Estou nervosa." "Eu também", confessou ele. "Mas seja o que for, vamos enfrentar juntos." Quando desligou, Gael sentiu um misto de medo e esperança. As decisões importantes mencionadas na carta pesavam em sua mente. E se Iris tivesse decidido que era melhor se afastarem? E se a semana longe tivesse servido para ela perceber que o passado deveria permanecer enterrado? No dia seguinte, Gael acordou ao amanhecer. A ansiedade não o deixara dormir direito. Dedicou o dia a preparar a casa para a visita de Iris. Limpou, arrumou, cortou flores frescas do jardim para colocar na mesa da sala. Preparou uma torta de maçã, seguindo uma receita antiga de sua avó, que Iris sempre adorara. Lia, percebendo a agitação do pai, tornou-se sua pequena ajudante, arrumando seus brinquedos, escolhendo as melhores flores, até mesmo tentando se arrumar sozinha, colocando o vestido favorito de maneira desajeitada. "Você acha que a professora Iris vai gostar?" perguntou, girando para mostrar o vestido amarelo com pequenas flores bordadas. "Ela vai amar", garantiu Gael, ajeitando as alças tortas. "Você está linda, princesa." Às 5 horas, em ponto, ouviram o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Gael sentiu o estômago dar uma volta completa. Instintivamente, ajeitou a camisa limpa que vestira especialmente para a ocasião. Lia correu para a janela ansiosa. "Ela, pai, e tem mais alguém no carro." Gael franziu o senho, confuso. Não esperava que Iris trouxesse companhia. Saiu para a varanda com Lia pulando ao seu lado, a curiosidade evidente em seu rosto pequeno. O carro estacionou próximo à casa. Iris saiu primeiro, usando um vestido azul simples e o cabelo preso, em um rabo de cavalo casual. Parecia nervosa, mas determinada, enquanto abria a porta traseira do carro. Foi então que Gael viu. Saindo timidamente do veículo, segurando a mão de Iris, estava uma menina de aproximadamente 10 anos. Tinha cabelos escuros como os dele e olhos intensamente azuis como os de Iris. O rosto, uma mistura perfeita dos dois, não deixava dúvidas sobre quem ela era. O mundo parou. "Gael", disse Iris, a voz trêmula enquanto se aproximava com a menina. "Esta é Cecília, nossa filha." O tempo pareceu congelar naquele instante. Gael sentiu as pernas fraquejarem e precisou apoiar-se no corrimão da varanda para não cair. Seus olhos, incapazes de se desviar do rosto da menina, procuravam desesperadamente por traços familiares e os encontravam, um após o outro, como estrelas surgindo no céu ao anoitecer. A testa era dele. O formato dos olhos também. Mas a cor intensa do azul, o contorno suave do queixo, o modo como franzia levemente as sobrancelhas em concentração, tudo isso era Iris.
indiscutivelmente Íris. Mas... como? Conseguiu balbuciar finalmente. Você disse que tinha perdido. Íris deu mais alguns passos em direção à varanda, a mão firmemente entrelaçada à da menina, que observava tudo com olhos cautelosos, mas curiosos. Eu acreditei que sim por muito tempo, explicou Íris, a voz baixa e emocionada. Houve sangramento, muita dor. O médico disse que era um aborto espontâneo. Eu estava sozinha, desesperada. Fez uma pausa, respirando fundo. Mas semanas depois, outro médico descobriu que a gravidez continuava. Um milagre, ele chamou. Cecília nasceu prematura, mas forte. Lia, que estivera observando a cena com intensidade, soltou-se da mão do pai e desceu os degraus da varanda, aproximando-se da menina com a naturalidade das crianças. Oi, eu sou a Lia, disse, estendendo a mão. Você quer ver minha coleção de pedras brilhantes? Cecília olhou para a mãe como se pedisse permissão. Íris assentiu com um pequeno sorriso encorajador. A menina soltou a mão da mãe e aceitou a de Lia. Eu tenho uma coleção de conchas, respondeu a voz suave e melodiosa. Da praia onde morávamos antes. As duas meninas se afastaram em direção ao jardim, iniciando imediatamente uma conversa animada sobre coleções e tesouros, como se fossem velhas amigas que não se viam há muito tempo. Gael e Íris as observaram por um momento, ambos gratos pela intuição infantil que lhes dava algum espaço. Por que nunca me contou? Perguntou Gael, quando as meninas estavam longe o suficiente para não ouvirem. Não havia acusação, em sua voz apenas dor. Íris subiu os degraus da varanda, parando a poucos passos dele. Seus olhos refletiam anos de decisões difíceis, de noites em claro, de dúvidas e arrependimentos. Tentei no início. Fui até a fazenda dos Mendonça uma vez logo após o nascimento dela. Disseram que você e Estela haviam se mudado para o sul, que esperavam um filho também. Fez uma pausa, engolindo em seco. Achei que você tinha uma nova vida, uma nova família. Que não seria justo bagunçar tudo trazendo Cecília para o meio disso. Gael fechou os olhos, sentindo o peso daquela revelação. Uma filha. Uma filha que havia perdido 10 anos da vida. Nunca fui para o sul, disse, a voz rouca de emoção. Nunca saí de Santa Clara. Foi apenas um rumor, talvez espalhado, pelo meu sogro para evitar isso. Íris assentiu, como se já suspeitasse. Percebi quando voltei e te encontrei aqui. Foi por isso que decidi contar a verdade finalmente. Cecília tem perguntado sobre o pai desde os 5 anos. Sempre disse que um dia, quando fosse o momento certo, ela o conheceria. E agora é o momento certo? Perguntou Gael, ainda tentando processar tudo. Íris olhou para as meninas que agora sentavam lado a lado na grama, examinando pedras e conchas como pequenas cientistas. Olhe para elas, Gael. Elas já se reconhecem como irmãs, mesmo sem saberem ainda. É como se... Fez uma pausa buscando as palavras certas. Como se o universo tivesse finalmente alinhado todas as estrelas. As emoções transbordavam dentro de Gael. Queria gritar, chorar, abraçar a filha que não sabia que tinha. Abraçar Íris por tê-la trazido até ele e ao mesmo tempo sentia uma culpa esmagadora por todos os anos perdidos. Ela sabe que eu sou... A palavra pai parecia presa em sua garganta, grande demais para sair. Contei no caminho para cá, respondeu Íris, que íamos conhecer o pai dela, que você não sabia sobre ela, que não foi sua escolha estar ausente. Todos esses anos. Um soluço escapou da garganta de Gael. Não conseguia mais conter as lágrimas. Posso conhecê-la? Falar com ela? Íris sorriu, os próprios olhos marejados. Claro. É por isso que estamos aqui. Caminharam juntos até onde as meninas estavam sentadas. Aproximaram-se devagar, respeitando o momento que elas compartilhavam. Cecília ergueu os olhos quando os adultos se aproximaram e, por um breve instante, Gael viu nela a mesma expressão determinada que via no espelho. Todas as manhãs. Cecília, chamou Íris suavemente. Você quer conversar um pouco com seu pai agora? A menina assentiu, levantando-se com uma graciosidade que lembrava a mãe. Lia, perspicaz como sempre, olhou de um para o outro e então sorriu. Vocês podem usar minha árvore especial,
disse, apontando para um grande IP próximo. É o melhor lugar para conversas importantes. Gael sentiu o coração inchar de orgulho pela sensibilidade da filha mais nova. Estendeu a mão para Cecília, que hesitou apenas por um segundo antes de aceitá-la. Caminharam em silêncio até a árvore, a sombra fresca acolhendo-os como um abraço. Então, começou Gael, nervoso como nunca estivera. Você gosta de estrelas? Sua mãe sempre gostou. Cecília assentiu, um pequeno sorriso formando-se em seu rosto. Essa e todas as constelações, respondeu com orgulho. Mamãe me ensinou. Disse que você também conhecia. Sim, confirmou Gael, lembrando-se das noites olhando o céu com íris. Meu avô me ensinou quando eu tinha mais ou menos sua idade. A conversa fluiu surpreendentemente fácil depois disso. Cecília contou sobre sua escola na capital, sobre seus amigos, sobre o telescópio que ganhara no aniversário de 9 anos. Gael ouvia fascinado, bebendo cada palavra, cada expressão, tentando recuperar um pouco dos anos perdidos. Enquanto isso, na varanda, Íris e Lia conversavam sobre a grande novidade. Então a Ceci é minha irmã? Perguntou Lia, mastigando pensativamente um biscoito. Meia-irmã, tecnicamente, explicou Íris. Vocês têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Lia considerou a informação por um momento. Isso significa que você vai morar aqui com a gente? Perguntou, olhando esperançosa para Íris. A pergunta pegou Íris de surpresa. Ela e Gael não haviam discutido o futuro, concentrados apenas em revelar a verdade sobre Cecília. Não sei ainda, querida, respondeu honestamente. É uma decisão muito importante que seu pai e eu precisamos conversar. O sol começava a se pôr, quando Gael e Cecília voltaram para a casa. Havia uma leveza no andar dele, uma conexão visível entre os dois. A menina segurava um pequeno objeto brilhante que Gael havia lhe dado. Um cristal de quartzo que seu avô lhe presenteara na infância. É seu agora, explicou ele a Cecília. Uma tradição de família. O jantar naquela noite teve um ar de celebração. As meninas se deram incrivelmente bem, com Lia fascinada pela irmã mais velha e Cecília encantada com a energia da caçula. Os adultos trocavam olhares carregados de significado sobre a mesa, entre um assunto e outro. Quando a noite caiu completamente, Gael sugeriu que fossem todos para o pasto ver as estrelas. Carregaram mantas, lanternas e o telescópio de Lia. Deitaram-se na grama macia, os 4 alinhados olhando para o céu, com as meninas entre os adultos. Ali está Órion, apontou Cecília, demonstrando seu conhecimento. E aquelas 3 estrelas alinhadas são o cinturão. E aquela é a estrela do norte, complementou Gael. A que sempre nos guia para casa quando estamos perdidos. Íris estendeu a mão por cima das meninas, encontrando a de Gael no escuro. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, como se nunca tivessem se separado. Mamãe sempre disse que, não importa onde estejamos, olhamos todos para o mesmo céu. Jenna comentou Cecília, sonolenta. Isso significa que sempre estivemos conectados, mesmo sem saber? Sim, meu amor, respondeu Íris, a voz embargada pela emoção. Sempre estivemos sob o mesmo céu. Mais tarde, com as meninas adormecidas em quartos improvisados, Gael e Íris sentaram-se na varanda como haviam feito tantas vezes nas últimas semanas. Mas agora havia uma nova energia entre eles. Uma certeza que antes não existia. O que fazemos agora? Perguntou Gael, segurando a mão dela entre as suas. Íris olhou para a casa onde suas filhas dormiam sob o mesmo teto pela primeira vez. Construímos uma ponte, respondeu ela, entre o passado e o futuro, entre o que perdemos e o que podemos ganhar, dia após dia. Gael levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Juntos, Íris sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de alegria e possibilidades. Juntos, como uma família. E sob o mesmo céu estrelado que testemunhara seu amor juvenil, seus corações se abriram novamente para uma chance que o destino, em sua sabedoria misteriosa, havia finalmente concedido. Gael e Íris nos mostram que o amor verdadeiro resiste ao tempo. Quando eles se reencontraram depois de 7 anos separados,
Descobrimos junto com eles que as feridas do passado podem se transformar em bênçãos. A pequena Lia nos ensina sobre inocência, enquanto Miguel nos lembra que, às vezes, precisamos de um anjinho para nos guiar. E quem não se emocionou com a revelação da Cecília? Amiga querida, se esta história tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu comentário contando o que mais te emocionou. Seu like é muito importante para mim. Se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias e compartilhe com aquela amiga que também acredita em segundas chances. Que Deus abençoe sua família, proteja seu lar e guarde seus filhos e netos sob suas asas protetoras. Lembre-se, assim como Gael e Íris, nunca é tarde para recomeçar.